com Raul Mikhail Ivanov. Parte 2. Quebec, 2 de dezembro de 2019. Bem, queridos amigos, poderemos continuar as nossas trocas e as vossas perguntas e continuar a ressoar juntamente com a verdade. Então, querido amigo, eu escuto. Quais são as próximas perguntas ou testemunhos escritos, é claro, ou orais? Irmã, estas são perguntas. O irmão aproxima-se. Irmão, olá. Olá. Irmão, em primeiro lugar, gostaria de agradecer-lhe por ter nos falado muito sobre o momento presente, porque o que eu amo no momento presente, está sempre presente. Risos. Irmão, jogo de palavras. Mas, tenho uma pergunta sobre o absoluto. É verdade que fomos todos nós que construímos este sonho? É verdade que se dissolverá porque vamos voltar ao absoluto? Agora, a minha pergunta é: há um pós-absoluto? Risos. Amado, o absoluto não tem nem depois, nem antes, nem durante. Risos. O absoluto é a totalidade do criado e do incriado. Não pode ser considerado, nem como antes, nem como depois, nem como um vir a ser, nem como evolução. É a verdade última que põe fim ao sonho da criação e à ilusão do sofrimento do bem e do mal, que é real, naturalmente, quando estamos encarnados, mas que não tem subsistência ou consistência dentro da verdade absoluta. O bem e o mal, a forma, as dimensões fazem parte do sonho. Quando você se lembra de quem você é, além de ser, isto é, na fusão do ser e do não ser, na fusão do paraíso branco e do buraco negro, você descobre que não há nem antes, nem depois, nem durante. Há apenas o que está presente no momento presente e no momento presente, tanto na vossa presença como na vossa ausência. O absoluto é o supremo. Não há nenhum pós-último. O absoluto é o momento em que o alfa se torna consciente de que é o ômega. O círculo está completo. O caminho do sonho foi totalmente seguido. Assim que se conhecerem um ao outro. Lembra-te, não há espaço para um depois. Há apenas espaço para o momento presente, e no momento presente, todos os sonhos de criação estão contidos nele. Ágape põe fim a qualquer missão, qualquer interrogação, qualquer questionamento sobre quem você é. Você pode se perguntar o que quiser: o que vai comer esta noite, como será o clima amanhã, que carro vai comprar, sobre o encontro que você vai ter com uma mulher ou um irmão dentro de alguns dias ou algumas semanas, mas não pode questionar quem você é, nem sobre uma noção temporal ou qualquer futuro, porque em Ágape, não há nada para se tornar. Tudo já está registrado, tudo já chegou e tudo já foi vivenciado. Então o último é realmente último e não pode haver pós-absoluto. Tal como nunca houve antes do absoluto. O antes do absoluto faz parte do sonho. O depois do absoluto seria parte de uma projeção de consciência. O absoluto não é consciência, nem supra, nem intra, nem normal. Há em Ágape, na liberdade, na verdade, é a mesma coisa. Há o grande todo, o grande vazio, e o grande silêncio, e a totalidade da verdade. Silêncio. Todas as palavras eram apenas experiências livres, exceto nos mundos que eu tinha chamado de confinados. Mas o confinamento dos mundos, realizado pelos arcontes, faz parte do cenário do sonho. Não há nada para julgar. Há tudo a aceitar, tudo a transmutar através da aceitação e do acolhimento. Isto põe fim a qualquer questionamento, a qualquer porvir, a qualquer evolução ou involução. É quando você descobre que sempre esteve lá. O que pode estar faltando? O que pode haver em seguida? Não há mais nada em seguida. Quem iria querer um seguinte a partir do momento em que ele viu Ágape? Quem gostaria de habitar uma dada forma, dimensão ou mundo, a não ser aquele que ainda se crê sofrer de algo deficiente, só aquele que acredita que a consciência é o resultado final, como supondo um depois do presente, um depois do evento, ou um depois do absoluto vivido. A verdade não precisa de amanhã, a verdade não precisa de ontem, a verdade não precisa de um cenário, uma forma, um mundo ou uma manifestação. É o único lugar onde você prova, sente e vive a certeza de estar completo, de estar inteiro, onde nada pode estar faltando, seja qual for sua vida, sua idade, suas suposições, suas experiências.
E como eu disse, repito, só te podes reconhecer nisto. Mas claro, enquanto não se reconhecerem plenamente, haverá sempre esta questão do amanhã, de uma evolução, de uma outra dimensão, de um futuro. No absoluto, não há nada para se tornar, porque tudo já veio, e tudo já está realizado em sua totalidade. Como Bidi disse, a consciência é uma doença, uma impostura total. Ela não é mais real que este corpo. Então, é claro, a consciência é real enquanto você estiver em consciência. O corpo é real enquanto você estiver neste corpo. Mas você não é este corpo, não é o mundo. Você é o todo e você é o nada. Não é um trocadilho, é para viver. A completude é total, a alegria é total, nada falta. Tudo está lá e nada está lá. A fusão do ser e do não ser é a reconexão de nada no todo e tudo no nada. Nada é separado. Tudo é um e não há ninguém. Além disso, quando dizemos uma pessoa e quando dizemos que não há ninguém, significa a mesma coisa. Não há ninguém ou eu sou uma pessoa. Vês a diferença? Não existe tal coisa. Quando você diz que é uma pessoa, na verdade você está apenas dizendo que não há ninguém, é a mesma palavra. Simplesmente, o verbo anexado a ele muda a vivência e significado. Sou uma pessoa, Jesus unipersone, ou sou ninguém, Jesus persone. A mesma palavra, em francês, personne, tem dois significados diferentes. Da mesma forma, quando falamos em viver a supraconsciência, ou supramental, ou se, ou eu sou um, foi um passo que permitiu a alquimia e viver ágape. Ou se nunca foi o objetivo. É neste sentido que todos os caminhos espirituais, mesmo os dos grandes seres que pisaram nesta terra, não podiam revelar a verdade. Acho que isso já foi dito. Cristo disse: eu e meu Pai somos um. Falta uma proposta. Eu sou o Pai. Não há ninguém lá. Você é uma pessoa e, no entanto, não há ninguém. Se você vê toda a sutileza e conteúdo por trás dessa simples palavra pessoa, ou personagem, é a mesma coisa, é uma charada, é um sonho. E quando dizemos que é um sonho, não significa que seja uma ilusão. Esta é a realidade quando estamos encarnados, da qual não podemos escapar. Mesmo que deixemos nosso corpo, mesmo que sejamos ágape, o personagem está lá até seu último suspiro. Mas ele já não está no comando, está ao serviço de quem você é. Faz uma grande diferença no que é vivido. Nesse momento, tudo é fácil, tudo é fluido, tudo é um milagre e tudo é gracioso. Considerando que quando você ainda acredita que há uma pessoa de qualquer tipo, você ou um mestre, você está em um relacionamento de distância, separação, adoração ou detestação, não importa o que, mas há uma distância. No estado atual, no estado absoluto, na verdade de ágape, não pode haver distância. Não há tempo, não há espaço. É claro que continuamos claros que o tempo está passando neste mundo, mas ele é visto por aquilo que é, ou seja, um sonho. Não é uma expressão ou um conceito. O sonho é vida efêmera, o sonho é criação em sua totalidade, tanto nos mundos livres, lembre-se, estamos todos uns nos outros. Todas as partículas e todos os mundos estão uns nos outros. É emaranhamento quântico ou entrelaçamento, com equações comprovadas, hoje em dia. A partir daí, qual é a noção de espaço aparente, a noção de tempo decorrido, que ainda vale a pena? Não pode mais significar nada, mesmo que você esteja sujeito ao tempo dentro da realidade ilusória do sonho deste mundo. Mas você não está mais enganado. A aceitação do sonho, a transcendência do sonho. O sonhador está acordado, mas deixa o sonho terminar, porque sabe que nem todos estão ao mesmo tempo que o seu despertar do sonho. Foi o que o Abba disse quando te disse: deixa os sonhadores sonharem. A inteligência da luz irá despertá-los no momento em que foi escrito. Não tentes convencer ninguém de nada. Simplesmente sejam quem são e de lá, a inteligência da luz age, na vossa vida, nas vossas relações e em todas as circunstâncias da vossa vida. Tudo o resto é cinema, tudo o resto passa. Você nasce, você morre, mas você, na verdade, você nunca nasceu, você nunca morreu. Tudo depende, como disse Bidi, do ponto de vista, ou seja, da localização da consciência. A consciência está inscrita na consciência do corpo, ou seja, você está identificado com a sua forma.
Obedi vem te atacando há anos que vocês não eram esse corpo. Cristo tinha dito que vocês estavam neste corpo, mas que não são este corpo ou, se preferirem, que estão nesta terra, mas não são desta terra. Você está no limite de todas as terras e planetas, quaisquer que sejam suas origens e linhas estelares. Tudo isso foi por um tempo, porque era necessário estruturar, enquadrar, direcionar a história para o momento do despertar. Mas quando vocês estão acordados, o sonho já não importa mais. Mas isso é diferente de acordar de manhã, porque de manhã você sai da cama e vive sua vida ativa. Mas ali, quando você acorda, você não deixa seu corpo ou sua vida, você se torna, como já foi dito, vida. E tudo corre com facilidade. Como Nisargadatta disse, quando eu vejo que eu sou tudo, é amor, quando eu vejo que eu sou nada, é sabedoria. Não há contradição entre tudo e nada. O todo contém o nada e o nada contém o todo, da mesma forma que cada um de nós contém a totalidade da criação no coração do coração, no ponto zero. Não há destruição, nunca foi criada, sendo a criação o sonho. Já passou. É como se a sua consciência estivesse vivendo no tempo e a criação estivesse fora do tempo e do espaço. Mais uma vez, é para viver. É difícil traduzir em palavras, em conceitos. Mas quando ela é realmente vivida, não deixa dúvidas de que tudo o que foi dito para passar pelo cenário escrito é inútil hoje em dia. Não é para ser rejeitado, não é para ser considerado como prejudicial, mas simplesmente como elementos do seu despertar. Não há nada para julgar, só para constatar que você é a verdade, só isso. Não pode haver reflexão posterior no momento presente e na verdade. A verdade é intemporal, é permanente, sempre esteve lá. O estado natural é o estado de vida que se desenvolve fora da sociedade humana, fora de qualquer organização, que se desenvolve espontaneamente. A semente germina, a flor sai, é feita naturalmente. Todo o potencial está na semente. Da mesma forma, todo o potencial da criação, toda a criação, está no coração do coração. E quando você experimenta toda a criação, que você é tudo, ou seja, ágape, significa que você aceitou ser nada. Isso não significa que você tem que ser nada no sonho. Todo mundo passa por seu sonho com as circunstâncias mais adequadas para ele, na idade, emocional, financeira, social e situação do país. Estas são as circunstâncias que, para cada um de nós, são mais adequadas para descobrir o que sempre esteve lá. Isso mesmo, eu me lembro. Não é um mecanismo de memória histórica, é um mecanismo de memória da criação da história. Não é a mesma coisa, pois não? Não há depois no absoluto, não há antes. Está fora do tempo e do espaço. E essa é a única verdade, absoluta. Remeto-vos para o que Anael disse antes dos casamentos celestes, há 10 anos, há mais de 10 anos, sobre a verdade absoluta e a verdade relativa. A verdade relativa dependerá sempre da localização da consciência e será sempre polarizada, no bem ou no mal neste mundo, mas também nos universos, no que está carregado elétrica, positiva ou negativamente. É a polaridade. No absoluto, não há polaridade. A fase final antes do absoluto, sim, ela existe, foi chamada de andrógena primordial. É o momento em que o sagrado feminino e o sagrado masculino se fundem na mesma realidade, o andrógeno, onde não há nem homem nem mulher, nem particularismo ligado ao que chamamos de polaridade masculina ou feminina, por isso foi chamado de andrógeno. Mas o andrógeno ainda está inscrito dentro de um cérebro, dentro de uma forma, é o pré-requisito para a dissolução e verdade. É o estado de unidade, é o estado do si ampliado, que não olha para si mesmo em sua própria luz, mas aceita ser nada. E nesse momento, você é tudo. A completude é tal que, mais uma vez, não pode haver dúvidas quanto ao amanhã. Mantenham suas preocupações sobre o amanhã, como eu disse, sobre as coisas diárias da vida dentro do sonho, mas não para a verdade. Na época, eu acho que Bidi tinha falado sobre aquele na prisão que só conhecia a prisão. Como poder imaginar que, atrás das grades e da porta da prisão, há mais alguma coisa? Ele só sabe o que pôde perceber, sentir, tocar e ver.
Mas, por outro lado, você pode se lembrar, ao acolher, em aceitar, em dizer sim, com o movimento respiratório ternário que Abba lhe ensinou, com o fogo do coração sagrado, com a ressonância do ágape e a ressonância da rede ágape, você está se aproximando da fusão do ser e do não ser. Todo o resto é na verdade apenas cogitações, suposições e atividades mentais ou atividades de consciência. Vocês não são a consciência. Você se expressa através da consciência, como você se manifesta através de um corpo. Mas você é anterior a todos os corpos, todas as formas, todas as dimensões e todas as histórias. Vocês são todas histórias, vocês são todos mundos. Sabendo isto ao vivê-lo, o que pode haver depois? O que pode ficar como uma pergunta, como um tornar-se? O que pode haver depois do ágape? O que pode faltar ao ágape? Nada. Está tudo perfeito. Como disse, acho que tudo é correto. Risos. Está tudo em ordem. É o fim da desordem, o fim da polaridade, o fim da alternância. É o grande silêncio, o grande vazio. Então, se você o chama de grande silêncio, grande vazio, absoluto, último, o Parabrahman como Nisargadatta costumava dizer, estas são palavras que se adaptam à cultura, ao vocabulário, mas que não refletem facilmente a verdade experimentada. É muito mais fácil expressá-lo através da arte, da canção, da poesia, da espontaneidade do seu dom de si mesmo ao serviço dos outros que são apenas você. E quando se diz que os outros são vocês, quem é ágape sabe disso, vive-o. Ele não pode fazer algo de mal a ninguém porque sabe que é ele. Não é por medo de qualquer karma ou dor, é porque não pode ser de outra forma. É algo espontâneo, você se entregou à vida. Você é livre. A liberdade não precisa de forma, a liberdade não precisa de qualquer tipo de consciência. E como já foi dito e repetido inúmeras vezes, só se pode reconhecer a si mesmo. Não pode haver incerteza quando é experimentada. Então, é claro, nós vimos através das perguntas na primeira parte, no final, de uma irmã que disse que ela tinha vivenciado isso e que tinha se afastado. Não, como expliquei, são simplesmente os hábitos que vêm à tona, que você precisa perceber. Além disso, muitos de vocês agora dizem claramente quando estão em um relacionamento de qualquer tipo, na frente de qualquer irmão ou irmã, além de qualquer percepção energética ou vibratória, além de qualquer julgamento, você sabe instantaneamente se aquele que está na sua frente ainda está sonhando e acredita que é um personagem ou não é mais uma pessoa. Não se pode disfarçar a verdade em ágape, mas, como digo, não temos nada a condenar, que os sonhadores sonhem. Mas você vê claramente, está lúcido, não julga. Vocês acompanham. E quando o irmão ou irmã expressa um sofrimento, vivido, real para ele ou ela, seja ele qual for, você só pode simpatizar, só pode compartilhar, é empatia, porque você sabe, vivendo, que o outro é realmente você. Nesse momento, o que querem fazer de errado ou certo? Não, você age porque não pode fazer outra coisa senão estar em ágape. Você se sacrificou, você é livre, e percebem claramente que o outro é em totalidade, totalmente, sem dúvida alguma possível, e na verdade aqueles que vivem ágape veem-no claramente. Quando você vê, quando você está em um relacionamento de qualquer tipo, mesmo 2 minutos, em um negócio, com um filho, com um pai, com um marido, uma esposa, quando o outro está no personagem ou quando ele está na verdade. Você vê aquele que usa uma máscara ou aquele que é natural, sem julgamento, porque você sabe que você também sonhou, que nós também sonhamos. E assim, não há perdão, não há nada a perdoar, mas um estado de graça que é real, que é total. Você não pode escapar do impulso do serviço ao outro. Você não pode evitar qualquer solicitação, mesmo que queira ou não tenha tempo para isso. Só podem responder, só podem estar abertos o que vos pedirem. Mesmo que queira fazer o contrário, não pode mais. É um estado natural, não é um esforço. É um grande relaxamento, é uma grande facilidade e é também uma grande evidência. Silêncio. Deixamos que a ressonância ágape, que está sendo experimentada, se estabeleça, 2 minutos antes da próxima pergunta, lá. Silêncio.
Vá lá, continuamos a jogar o jogo de perguntas e respostas e testemunhos. Quem quer vir fazer perguntas ou testemunhar? Irmã, aproxima-se uma irmã. Irmã, olá Rael. Olá. Irmã, é um sonho. De manhã, quando acordei, fiquei espantado ao ver que tinha havido uma tempestade de neve com uma quantidade industrial. A neve estava além da compreensão. Eu vejo tudo e vejo o bairro, as pessoas que estão na sua entrada correm para fazer pequenos sulcos na sua entrada com pequenas pás de crianças. A única saída da minha casa era passar pela janela do segundo andar, e é muito alta, quero dizer, foi preciso coragem. E agora tenho a decisão, tenho a certeza de que este é um movimento que devo fazer. Sem medo, sem hesitação, eu vou para longe, saio pela janela, levemente vestida, não sinto nenhum efeito do frio, e tudo isso em linha reta, como o planador voa. Eu chego ao chão, e a neve derrete. Enquanto os outros estão ocupados a empurrar, comigo tudo se faz. Magia, magia. E eu gostaria que fosse assim. Risos. Irmã, obrigada. Gostaria de ouvir a sua apreciação, por favor. Obrigado. Gostaria de salientar que a neve, tal como o gelo, tal como o granizo, é um paraíso branco, é também, naturalmente, um fogo frio, são também as águas de cima que estão marcadas pelo fogo. O fogo frio. O fogo não está quente. Todos os irmãos e irmãs que se juntaram ao sol, já era o caso já bem sucedido, antes da descoberta da verdade, no momento da libertação dos corpos da eternidade trancados no sol, depois dos casamentos celestes, nos anos seguintes. É claro que alguns de vocês, menos do que pensávamos, viveram o corpo da eternidade, o corpo crístico se quiserem, que é o corpo solar. A luz que você vê lá em cima brilhando não é nada mais do que sua eternidade. E aqueles que estiveram ao sol dirão a mesma coisa, não é quente, é incrivelmente doce. Não há nem calor nem frio, há uma suavidade, um envoltório, como nenhum outro, como quando vivem a ágape, aqui, neste corpo, tornaram-se o sol, voltaram a ser o sol, entre outros. É o paraíso branco, não é por nada que o paraíso branco, na época, há mais de um ano, Abba lhes contou o que havia sido escrito, no momento inicial da criação, que foi retomado pelos cantores, especialmente neste século XX, incluindo uma canção chamada Paraíso Branco. Convido-os, não para as letras, mas para as imagens desta canção, e deste cavalheiro cantor que foi chamado, creio eu, de que nem sequer era o seu verdadeiro nome, Michael Berger. Tudo está lá, o sonho, a neve, a baleia, o lobo, a escada de Jacob. Tudo isto foi escrito, mas Abba explicou no ano passado. A neve é um paraíso branco, materializado na terra. É por isso que Quebec é, como eu disse, o farol da humanidade. Por horizontalidade e verticalidade. A horizontalidade da água, que abrange inúmeros territórios do Quebec, mas também por florestas, árvores, e também pela neve, que é claro que você conhece em abundância dentro deste país. É a representação material, a manifestação material do paraíso branco. E o seu sonho descreve-o perfeitamente, você saiu pela janela, a janela não é o lugar habitual para sair e entrar, pois não? Vamos entrar pela porta. A porta do mandado, a porta do destino, durante a concepção, mas deixa-se pela janela, a janela da alma, o chakra da alma, a janela do espírito ou o chakra do espírito. O sonho que viveste, simplesmente traz-te de volta ao paraíso branco. Como antes, a nossa irmã através da concessionária e do carro tão brilhante que é a mesma coisa. O multicolorido de que falei durante este mês de dezembro deste ano os leva à alquimia das cores e, portanto, ao paraíso branco e, portanto, ao absoluto. São as duas faces da mesma moeda, ser e não ser, a junção do ser e não ser, Shanti-Nilaya, a morada da paz suprema e o fogo do coração sagrado, a coroa ascendente do coração, a sagrada Lemniscate, a Merkaba interdimensional. É a mesma coisa, reflete a mesma realidade, que é o acesso e o regresso à verdade, anterior à unidade. Agradeço-lhe por nos ter confiado este sonho e esta experiência. Irmã, muito obrigada. Não se esqueçam também que no ano anterior foi dito que o sonho é o real, e que o real é apenas um sonho. Uma vez que tudo é nada e nada é tudo.
Mas isso é indistinguível e não verificável pela mente, mesmo pela alma e até mesmo pelo espírito. Isto só pode ser verificado por ágape. Vamos, podemos continuar. Irmã, aproxima-se um irmão. Irmão, olá Unrael. Olá. Irmão, obrigado pelo seu acompanhamento. É um sonho também, de ontem à noite. No final, neste sonho, há o observador que olha para a seguinte cena. Na frente dele, há o que talvez se possa pensar como um personagem ou alguém, mas no final eu não vejo, ou o observador não vê a forma, mas ele vê como um grande coração, um coração que está lá na frente dele, e na frente deste coração, na mesma cena, há como uma luz como uma espada, e, em seguida, esta luz com a espada se move para o coração para perfurá-lo, mas o coração parece temer um pouco e se move para trás, então 2, 3 vezes assim, no sonho. É isso, a luz onde a espada se move para frente e o coração, ele, bem, se move para trás a cada vez. E bem, o resto do sonho, eu realmente não o tenho, acaba assim. O sonho de perfurar com a espada é muito importante, é o perfurar do coração, é a abertura do pericárdio, é a espada de Miguel, ou a espada de Metatron, ou a espada de Cristo. Esta espada que veio para cortar, não destrói, vem para cortar o que é ilusório. Os sonhos que vocês expressam hoje têm uma coloração comum, e os enviam de volta ao paraíso branco, como vimos, a perfuração do coração, a abertura do coração, ao fogo do sagrado coração, à verdade e ao absoluto do ágape. Muito obrigado. Irmão, obrigado. Silêncio. Irmã, olá Oma. Agora aí, vamos ter de repetir, hein? Irmã. Estou aqui para fazer uma pergunta sobre um problema de saúde. Há 2 meses atrás, eu estava em grande forma, estava trabalhando, estava bem, e estava sem movimento de pé na minha cozinha e senti um problema lombar no canto do sacro. Qual deles? Em cima, embaixo ou lateral? Irmã, foi principalmente no lado direito. Ali onde há uma porta. Irmã. Sim, e durou, e ainda dura, e depois fui ver um osteopata, e depois o osteopata diz-me que tenho este problema, mas também tenho outro, é que na ponta da 10ª costela ou da orelha direita, tenho uma dor que existe desde o último Natal. O osteopata me disse que eu tinha um bloqueio no meu lado direito ao nível do peito. No início ela pensou que eu não estava vivendo no meu lado esquerdo. Ela me disse que esse não era o problema, era que eu tinha uma cristalização no meu lado direito do peito. Você acha que eu posso fazer qualquer coisa com os tratamentos para ajudar isso ou eu fico a confiar na luz para descristalizar tudo isso? Então não há necessidade de repetir, há uma ligação estabelecida. Responderei em vários pontos. Primeiro que tudo, uma regra geral. Por exemplo, você quer ir ao médico porque tem um chiado na orelha esquerda. É a canção da alma, a não ser que haja uma patologia. Mas, muitas vezes, as pessoas que não estão cientes de que é a canção da alma ou nada, vão ver o otorrino. Eles não vão encontrar nada. Se você vai para um osteopata, se este osteopata, mesmo que ele é muito talentoso, mesmo que fluidamente, e se ele não vive nada em comparação com o vibral, ele vai encontrar-lhe todas as misérias do mundo. Por exemplo, um irmão que teria a abertura dos chakras de cima, isto é, que receberia o Espírito Santo, com a ativação das estrelas, se você for a um osteopata, o que ele lhe dirá? Ele lhe dirá que seu crânio está congelado, porque ele não é capaz de sentir o nível de abertura onde você está. Tenha muito cuidado quando experimentar esses fenômenos místicos, reais, de transmutação e transubstanciação, especialmente porque lá, nos últimos 2 meses, e em particular eu diria mesmo, sim, já passaram 2 meses, já estamos em dezembro, a partir de outubro tivemos um influxo de vibral na região lombar. Aqueles que tinham uma fragilidade a este nível, anteriormente, tinham problemas mesmo por vezes muito graves, com cálculos, com vários fenômenos a nível de toda esta região lombar, mas também da pequena bacia. Olhe ao seu redor, o número de cistos ovarianos, direita ou esquerda, olhe para o número de cólicas nefríticas ou simplesmente dor lombar.
Eu te lembro ou te digo, porque lembrar, não te lembrará nada, que quando você entra na encarnação, 40 dias antes do óvulo ser fertilizado pelo esperma, você já está lá. E no momento em que você passa do céu, como dizem os chineses, não manifestados, o que eles chamam de sutil ou físico, você primeiro penetra na primeira célula fertilizada, você envia um fio de luz, esse fio de luz entra muito precisamente no 14º dia após a concepção. Na região lombar, sob a segunda vértebra lombar, há já 2 meses, as energias vibratórias cósmicas penetraram não só no coração, mas vieram purificar a região lombar e a região sacral, com inflamações às vezes reais e consequências orgânicas, que não são resistência nem deficiências de nada, nem doenças, mas que podem levar a doenças físicas reais, concretas. É simplesmente o apagamento, o início da dissolução, o início da êxtase, que alguns de vocês começam a experimentar. De repente, não mais energia vital, ou tontura, ou dor nas costas, ou mesmo patologias orgânicas, graves, não para puni-lo desta vez, não para resolver algo, mas porque você está realmente entrando nos primeiros estágios do evento, na êxtase. Anteriormente, tínhamos também o testemunho de um irmão ou irmã que não conseguíamos acordar. Portanto, tenha cuidado com o que até mesmo terapeutas muito sensíveis, osteopatas ou terapeutas de energia, dizem-lhe, eles não experimentam a mesma coisa que você, porque eles sempre vão interpretar errado. Por exemplo, mencionei a abertura dos chakras superiores, mas é a mesma coisa quando a alma se dissolve acima do seio direito. Bem, o osteopata vai chamar-lhe cristalização, porque não vive, enquanto que é uma descristalização, é exatamente o contrário. Quando você vivenciar a ruptura, ou o rasgar do pericárdio, o acender do fogo do coração sagrado, você poderá sentir dor no peito, nas costelas, em toda parte. Se você for ver um osteopata naquele momento, ele lhe dirá que você não está em seu corpo, ele lhe dirá que você não está mais respirando, que você não é encarnado, mas o pobre, ele não o vive, ele não pode percebê-lo, ele não pode sentir o que está acontecendo, pois ele só sente o nível ósseo, ou fluídico, mas ligado ao etérico, ele não tem acesso acima do causal, fora de você, você está além do causal. Assim, algumas doenças, algumas dores, e muitas nos últimos meses, alguma perda de vitalidade, mesmo que envolva doenças, são destinadas a fazer você viver a verdade. Não é mais resistência ou memórias nestes casos. Portanto, é claro que quando comparamos, como disseste há alguns meses, quando estava em plena forma, a vitalidade pode ser um problema, para o efêmero, para o sonho, mas é o estabelecimento da verdade. E lembrem-se desta noção de que o terapeuta, que não vive no mesmo nível vibratório que o vosso no momento em que o consultam, só pode fazer um diagnóstico errado e levar patologias que não existem, se é apenas nas suas cabeças e percepções que estão ligadas a esta alquimia entre o efêmero e o eterno. É sistemático. Todos os irmãos e irmãs que, muito antes desse período, receberam o Espírito Santo, com os filetes de sangue nas suas narinas esquerdas, com a pressão na cabeça, com o assobio do ouvido esquerdo, que é um canto da alma, e que foram ver terapeutas naquele tempo, enganaram-nos dizendo-lhes que não estavam encarnados, que já não estavam respirando no crânio. Bem, sim, como não há mais nenhum movimento respiratório primário, você muda espontaneamente para movimento respiratório craniano, ternário ou trinitário, é claro, no seu referencial, e no seu quadro de referência, que não pode ser conhecido. Então isso é algo importante para entender. Naturalmente, isso não o impede de receber tratamento, mas sobretudo não acredite no que lhe dizem estes irmãos e irmãs que estão no serviço, mas que ainda não o experimentaram. Eles só podem traduzi-lo através do seu próprio quadro de referência. A vibração que emitem quando os chakras estão abertos, na verdade, dá ao nível físico a impressão de que está congelado, porque a energia passou para um nível mais sutil, só isso. Agora, em termos do que aconteceu nos últimos 2 meses, já foi dito, eu acredito por mim mesmo da última vez e também por Abba, que houve uma penetração da energia cósmica no sacro e na extremamente poderosa região lombar, cujo propósito é precisamente promover o evento, individual e coletivo. Isso é o que chama de comentários e explicações.
Aqui também, é claro que você fez a coisa certa, indo a um terapeuta médico, mas acima de tudo, aceitando. Porque a aceitação, realmente, é a cura autêntica pela inteligência da luz, ainda que tenha sido desencadeada por certos tipos de radiações de luz. Isto não isenta, evidentemente, de ir a um médico, tomar comprimidos, mesmo químicos, se quiser, mas aceite primeiro, em vez de se interrogar sobre o que lhe está acontecendo. Aceite primeiro e faça perguntas só depois, porque a aceitação cria cura, realmente e concretamente. Isso não significa que vá funcionar sistematicamente, mas é isso que tens de fazer primeiro. Se você tem lucidez suficiente, e você realmente acolhe, então você verá que o sofrimento, a dor e a doença desaparecem. É um problema relacionado com a fé, não com a crença, não com a fé em qualquer salvador ou tornar-se, mas com a fé em quem você é, mesmo que você ainda não esteja vivendo. Está além de qualquer crença a aceitação, o acolhimento, o sim, é um movimento que nos traz de volta ao grande silêncio. Claro que, se tem uma patologia orgânica que apareceu na região lombar ou nos rins, por exemplo, ou na bexiga, deve obviamente tratá-la também fisicamente, mas acima de tudo, acolha e aceite. Porque a aceitação realmente cria as condições mais apropriadas para a ação da inteligência da luz. A ação da inteligência da luz é sempre uma graça, uma solução. Tudo isto é o mesmo jogo que é jogado no palco de todas as formas possíveis para te fazer descobrir quem você realmente é, para te fazer lembrar quem você é, para além do ser. Tudo está escrito, nada está lá por acaso. Mesmo a maior chance não é uma coincidência, é a impressão que dá do ponto de vista da pessoa. Olhe para Nisargadatta, e outros exemplos. Sri Aurobindo. Você sabe que Sri Aurobindo morreu de insuficiência renal, mas nos últimos momentos de sua vida, ele veio e saiu livremente de seu corpo. E quando voltou em seu corpo, em momentos de lucidez, a mãe estava ao seu lado, disse-lhe o que estava vivendo e a mãe lhe disse, se você viu esta luz e pôde voltar a expressar-se, você deve voltar completamente, para que o mundo se beneficie da verdade. E ele havia dito não é que eu deva voltar em ilusão, mas ele havia dito, voltarei quando o supramental tiver retornado à Terra, e me expressarei através de um canal para completar o que eu tinha a dizer. Olhe para Bidi, que de qualquer forma morreu no final de sua vida de câncer de garganta, com seus malditos ciganos lá, os Bidis indianos, é um terrível sofrimento de câncer de garganta, e ainda assim ele expressou no final simplesmente que estava um pouco cansado. Ele não foi afetado, mesmo sabendo que estava partindo, ele estava em aceitação. E, além disso, disse, quando a sua mulher morreu, dançou com alegria à volta do seu caixão, estava louco. Não, de todo, ele finalmente sabia que a sua mulher tinha vivido a verdade. Risos. Quem falou? Irmã, foi alguém que riu. Ah, isso mesmo. Nada é sério neste mundo. E quanto mais você é afetado por algo que lhe parece sério e grave, mais você descobre a leveza. É estranho, não é? Mas é assim que é, tudo está escrito, você está apenas passando pelo que foi escrito no momento inicial da criação. Só a consciência se acredita imortal, tal como a alma, mas a consciência não é imortal, o que é imortal são vocês. A consciência é apenas uma ferramenta de percepção, manifestação e experiência. É um meio particular de expressão, pois as palavras são um meio de expressão, como a telepatia em outras galáxias é um meio comum de expressão. Silêncio. Podemos continuar. Irmã, a nossa irmã quer acrescentar algo. Sim, nós estamos ouvindo, é claro. Irmã, quanto à aceitação, foi algo que tentei fazer durante os 2 meses de sofrimento. Depois pensei comigo mesma que, bem, eu conheço toda a teoria, a aceitação, tudo isso, lá, risos, mas nunca disse que funcionava da primeira vez. Para algumas pessoas, sim. Irmã, mas o que preciso para aceitar tudo isso? Precisamente nada, eu diria que são antes as coisas a serem removidas, os últimos hábitos, as últimas crenças, bem escondidas no inconsciente e no subconsciente, para estar ainda em algum lugar identificado com este corpo. E tudo, não falta nada.
A aceitação é também um processo de maturação. Em alguns casos, você aceita uma vez e acaba. Outros, você deve passar por muitos sofrimentos, muitos desequilíbrios, a fim de experimentar a verdadeira aceitação. A aceitação cria a travessia e cria a resolução. Vocês têm hoje irmãos e irmãs que curam espontaneamente, não pediram nada a ninguém. E outros que morrem, apesar de tudo o que podem fazer. Mas lembre-se que é sempre o fogo vital, o fogo da pessoa, para não mencionar o ego. Já não estou falando do ego, mas do fogo vital, primordial, da vitalidade, que dirige a sua consciência, e que é baseado em sua consciência. Por isso, obviamente, quando a vitalidade diminui, pode ser embaraçoso para o seu veículo, para tudo o que tem de fazer, mas é muito benéfico para quem você é. Em algum momento, você não pode mais fazer, você só pode ser, e fazê-lo é feito por si mesmo desde o início, também faz parte do ágape. Não considere algo que você sente falta, não considere algo que você não teria entendido, assimilado ou experimentado, sem que você coloque uma distância. Considere simplesmente que o acolhimento, a aceitação, o sim, tem por vezes de ser repetidos em inúmeras circunstâncias. Às vezes é mais fácil em situações familiares, às vezes é mais fácil com doenças. É diferente para todos, mas sempre nos leva à verdade. Até mesmo a morte conduz à verdade, mas é morte apenas de ilusões, não de quem são, muito pelo contrário, especialmente agora que não há mais possibilidade de serem reintegrados em nenhuma matriz. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar ou foi só isso? Irmã, foi tudo, muito obrigado. Silêncio. Alguma outra pergunta ou testemunho? Irmã. Sim, temos uma irmã se aproximando. Irmã. Olá, Oma. Olá. Irmã. Como sei que você realmente gosta dos testemunhos, quero fazer um breve testemunho. Lendo uma mensagem no Facebook de um irmão, no tempo que passou enquanto eu lia estas poucas linhas, eram apenas 3 linhas, um pequeno texto, eu me encontrei neste todo, eu não estava mais fisicamente onde eu estava. Eu já tinha experimentado isto, e partilho esta experiência porque era tão simples que quero testemunhar, partilhar com todos aqueles que leem e todos aqueles que ouvem estas canalizações, e que se tornam conscientes de que é tão fácil de se encontrarem, de se reconhecerem. Isso é tudo. Muito obrigado. Sim, é tão simples, tão fácil, parece inacreditável. Acima de tudo, em particular, não só para aqueles que não o vivem, mas para todos aqueles que ainda estão inscritos em algum lugar no chamado cenário evolutivo, num cenário futuro. Eu disse e repito como a nossa irmã disse, quanto mais firmemente você estiver lúcido e presente no presente e o viver, não há mais nada a fazer. Então, é claro, você tem cristais, tem orgonitas, tem ressonâncias ágape, tem um movimento respiratório do crânio que o cabeça dura, JLA, a Aba lhe ensinou, mas hoje é feito espontaneamente. Já tivemos testemunhos espontâneos, e vocês verão mais e mais deles, de irmãos e irmãs que estavam simplesmente em suas vidas sem questionar nada, que estavam absorvidos em suas vidas, e muitas vezes em situações às vezes difíceis, a serviço do marido, dos filhos, se são mulheres, muitas vezes, com sofrimentos por vezes intensos, não tendo tempo para cuidar de si mesmas, para serem demasiado dedicadas aos outros, por exemplo. Estes viverão espontaneamente, serão atingidos por um raio, por um ágape pelo buraco negro. Eles vão se reconhecer instantaneamente. Se aceitarem, mesmo que não o compreendam, que é algo extremamente simples e fácil, já o fizeram se eu puder dizer 3/4 do caminho. Só lhe resta aceitar, acolher e dizer sim. Não pergunte nada, você não tem nada que perguntar, já está em você, só tem que ser reconhecido e revelado, e é vivido. E quanto mais os dias e semanas deste mês de dezembro avançarem, depois deste novembro negro, neste dezembro multicolorido, mais descobrirá que é infantilmente simples. Há incontáveis anos que lhes fornecemos todos os quadros de referência, os 4 pilares do coração, o fundamento das 12 estrelas, as 12 portas, a sintonização entre o corpo e o efêmero e o corpo da eternidade. Era o pré-requisito para a dissolução de qualquer corpo.
E hoje, de fato, tornar-se-á, diria eu, ainda mais simples a cada dia. E quanto mais você estiver em sofrimento dizendo a si mesmo, mas eu não vivo ou já vivi, mais provável será que você viva. E, como eu disse, são incontáveis os que nunca ouviram falar do além, das vibrações, da espiritualidade, que o vivem. Mesmo que eu não consiga pôr as palavras aí. Vocês têm irmãos e irmãs que acordam uma manhã e sentem amor, e eles não sentem as energias, sentem que há algo que está ali, que vive e que são eles, não sentem os chakras, não sentem as estrelas, as portas, nem sequer sabem o que é, e os vivem. É de fato tão simples. A porta está aberta, não há chave, nunca foi trancada, nunca houve uma fechadura. E além disso, nunca houve uma porta. Também não é um trocadilho, é a estrita verdade. Enquanto não for vivido, vai parecer-lhe complicado. É por isso que te digo, aceitem que é fácil. Não lhes peço que resolvam a equação de por que é fácil, mas aceitem que é fácil, acolham, digam sim, e se não for no momento, será no momento seguinte, em outro momento presente. Você vai vivê-lo, é inevitável. Ninguém pode escapar. E quanto mais o viverem, repito, antes do evento coletivo, o evento individual, mais fácil será. Quanto mais tempo passar o tempo ilusório, mais dias passarão, mais fácil se tornará. Além disso, você sabe muito bem que quando você vive ágape, você não pode mais procurar uma data do evento, você não se importa, na realidade, mesmo que esteja interessado, por curiosidade sobre o que está acontecendo na Terra ou no cosmos, ou sobre os elementos, sobre as sociedades. Mas você não está preocupado, você gasta tempo. Se você está muito ocupado com suas responsabilidades, e você diz que você não tem tempo, é porque você deve estar nestas circunstâncias para viver a verdade. Estar ocupado com algo mais do que pensar em ágape é também uma maneira de chegar mais diretamente à ágape. Quanto mais você está imerso no aqui e agora, como disse Anael e Kinuk, mais você está no momento presente, e quanto mais o tempo zero se revela, mais você se reconhece. E quanto mais alegres forem, mais leves serão, mesmo que o corpo sofra, e mesmo que a vossa mente se manifeste. Você não é mais enganado. Isto não significa que, neste estado de ágape e alegria, tudo é fluido, nós o sabemos, nós o vivemos, mas não significa que tudo seja sempre fácil, mas que tudo seja atravessado com facilidade. Faz uma grande diferença. E é vivendo a que você pode testemunhar isso, e esse simples testemunho, como uma irmã disse antes, que eu realmente gosto desses testemunhos. Mas eu não gosto disso para mim, porque conheço o seu poder de ressonância no coração de todos, qualquer que seja o cenário e as palavras. Qualquer que seja a experiência individual, qualquer que seja a forma como você testemunha, se é um sonho, se é algo que ocorre ou acontece na sua vida ou no seu corpo, porque você é verdadeiro, porque você se entrega testemunhando, porque você se atreve a se revelar. Porque você ousa dizer, você faz ressoar os irmãos e irmãs que escutam, que ouvem ou que lerão. Dando testemunho, dai testemunho de vida e verdade, e dar este testemunho liberta-os ainda mais, faz ressoar os irmãos e irmãs, e também se descobrem a si mesmos naquele momento. Porque é vivido, não são conceitos, já não são ensinamentos, nem sobre a estrutura do corpo da eternidade, nem sobre as estruturas vibratórias, nem sobre a consciência na sua história, as origens, as linhas estelares e tudo o que foi tão importante no dado momento. É aí que é muito mais fácil. E será ainda mais fácil para aqueles que estão na humildade natural de suas vidas, servindo seus filhos, servindo o tempo todo, mesmo que sofram com isso. Já se entregaram, não tem nada a perder, não procuram nada, mantêm-se tranquilos, mesmo que estejam cheios de atividades. E eles o vivem. Veja, é neste sentido que é realmente tremendamente simples, terrivelmente simples, hoje. Este não era o caso quando nós, os anciãos, fomos encarnados. Além disso, como sempre dissemos, o único que viveu toda a verdade, houve apenas um até recentemente, apenas um foi Nisargadatta. Mesmo aqueles que primeiro escreveram sobre a não-dualidade no Tantrismo de Cachemira, em Advaita Vedanta, não atingiram o grau de lucidez e verdade que Nisargadatta entregou ao mundo.
Naturalmente, não se trata de criar um culto, uma religião ou um movimento de qualquer coisa. A vida de Nisargadatta, as suas entrevistas e o que ele tem dito desde 2012 são a pura verdade. Todo o resto eram apenas histórias, úteis no seu tempo. Tudo foi escrito e preparado, muito antes da criação, muito antes deste mundo ter sido confinado, muito antes dos 5 ciclos em que a libertação da Terra fracassou, como vocês sabem. Como se por acaso, esta é a 6ª e última tentativa. Como por acaso, muitos profetas iniciados falaram das 6 raças de raiz, com os seres vindouros, a raça azul da nova Terra. Mas a raça azul da nova Terra nada mais é do que o retorno ao primeiro sonho, o das grandes mães geneticistas, as guardiãs do sonho, de Faame. E se hoje ainda parece extremamente complicado para você, não se preocupe, vai se tornar muito simples. É preciso muito pouco, não de vocês, mas das circunstâncias da vida e da inteligência da luz, para lhes fazer vivê-la. Mas cada vez mais de vocês o dizem, é tão simples e tão bonito. Então, é claro, se você é um artista, você pode traduzi-lo em tela, música, poesia. Mas nem todo mundo tem essas habilidades e não é importante, afinal, o importante é a verdade nua. O importante é a alegria. Todo o resto passa, e todo o resto passará. A alegria nunca passará, porque você sabe, vivendo-a, que ela é a verdade e que não há outra. Não importa o quão difícil seja sua vida, ou quão fácil ela seja, não faz diferença hoje em dia. Silêncio. Mais alguma coisa? Irmã, acabou, com raio. Acabou, o que significa isso? Irmã, o tempo já acabou. Você assustou-me, pensei que era o evento, que era? Risos. Ótimo. O que eu adoro quando todo mundo ri. Então eu te dou todas as minhas bênçãos, mas ainda não terminaram comigo, voltarei 2 vezes. Aplauso. E eu lhes digo, como sempre, todas as minhas bênçãos e ágape. Irmãos e irmãs, ágape. Até logo. Irmãos e irmãs, até logo. Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.